Então, nós estamos trazendo o texto de Apocalipse capítulo 2, e os versículos 1 a 5. Abra sua Bíblia. Esse texto, você precisa ir até a Bíblia. Eu não coloquei no material, no slide, propositalmente, para que você pudesse ir até a sua própria Bíblia. Apocalipse 2, de 1 a 5. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva, aliás, na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Será que você não pode suportar? Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém e misericórdia, não é? Amém e misericórdia. Eu li aqui uma versão diferente da que eu vou usar no slide, que é a nova atualizada de Almeida. Mas, irmãos, estamos diante de um texto, não é? Aqui, como eu disse, conhecido, e as 7 cartas escritas no Apocalipse às 7 igrejas da Ásia. A essa primeira igreja, a igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade grande para os padrões da época, tinha cerca de quase 500 mil habitantes, então era uma cidade assim, muito populosa, uma cidade que nós chamamos de gentílica, embora tinha uma comunidade judaica muito grande. E em aproximadamente 52 da nossa era, no ano 52, o apóstolo Paulo passou por Éfeso, na sua segunda viagem missionária. Ele estava acompanhado de um casal querido do apóstolo Paulo, chamado Áquila e Priscila, e ali em Éfeso eles organizaram a igreja em Éfeso. E depois, Timóteo e o apóstolo João, Timóteo que era filho na fé do apóstolo Paulo, né? E pastor também, foi pastor jovem na igreja em Éfeso, eles cooperaram também com a igreja em Éfeso. E o apóstolo Paulo, quando já estava em Roma, já isso aí, ele esteve em 52, então aproximadamente já poucos anos, e ele já sendo prestes a ser julgado em Roma, ele escreve lá de Roma para Éfeso, para a igreja em Éfeso. E essa carta nós temos no Novo Testamento, a carta aos Efésios, e anos depois, podemos dizer aí cerca de 30 anos depois, a carta do Apocalipse, a visão é dada a João lá na ilha de Patmos, e João então escreve essa carta, escreve o Apocalipse, mais precisamente, a essa carta aos Efésios, cerca de 30, no máximo 40 anos depois, partindo do princípio de que a carta ao Apocalipse foi escrita aproximadamente no ano 90 da nossa era. Então, irmãos, esse é um contexto do texto, não é? E nós temos aí duas questões a colocar inicialmente, que é o destinatário e o remetente. O destinatário, pode passar o slide seguinte, o versículo 1 diz claramente: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então, a carta é endereçada a esse anjo, não é? E esse anjo aí não é um anjo ser espiritual, não é o anjo como nós conhecemos, os seres angelicais, não, porque esses são espíritos e eles não dirigem a igreja. Esse anjo aí, os comentaristas bíblicos, que são os líderes, não é? Era o líder da igreja. Ao líder da igreja
Por isso que às vezes alguns irmãos oram dizendo: Senhor, abençoa o anjo da igreja. É orando pelos pastores, não é? Às vezes a gente entende isso, mas é bom dizer que os pastores, eles são anjos, mas são homens, não é? São pessoas, tá certo? De carne e osso. Então era nesse caso aqui que nós entendemos. A mensagem, o destinatário, assim como a carta que hoje nem tanto se envia, mas era a liderança da igreja, mas por extensão a toda a igreja. E o remetente, o versículo 1 diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é o remetente? O remetente aqui, irmãos, tem uma designação que lá no capítulo 1 de Apocalipse ele também faz. E lá ainda de forma mais detalhada. Esse remetente aqui é a autodesignação de Jesus Cristo, o Senhor da igreja, não é? Aqui ele está usando, inclusive, termos figurados, que às vezes a gente fica sem entender para quem lê a Bíblia sem esse entendimento. O que quer dizer a mão direita, as 7 estrelas? O que quer dizer aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro? O que quer dizer isso? Irmãos, aqui, de uma forma geral, mas muito profunda, Jesus está dizendo, ele está aqui se auto-apresentando, que é ele quem tem o controle da igreja, na sua mão direita. Ele é aquele que comanda a igreja. Ele tem a liderança da igreja na sua mão. Ele anda no meio, passeia no meio do povo de Deus. Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quer dizer, ele anda na igreja assim como com os nossos olhos físicos não podemos ver. Mas não há dúvida em nosso coração de que o Senhor passeia aqui entre nós. Ele está aqui no meio de nós, não é? Ele está presente aqui. Então, esse remetente está dizendo que está presente na vida da igreja e é ele quem sustenta a igreja. Mas, irmãos, eu quero aqui destacar o que o próprio texto já diz. As características desta igreja, não é? A primeira característica que nós percebemos aqui é uma igreja operosa. Uma igreja que estava em atividade, trabalhando. O versículo 2 diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor. O Senhor da igreja conhece a igreja, Ele conhece a gente muito mais do que a gente. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe as nossas ações, Ele sabe o que nós temos feito. Por isso que Ele conhece as tuas obras, Ele dizendo para mim e para você, agora sim, porque a carta foi à igreja lá aos Efésios, mas ela tem extensão a nós, por isso que está na Bíblia, para trazer lições para nós enquanto igreja local, PIBA. Eu sei o que vocês têm feito, eu sei que vocês têm trabalhado muito, e não apenas dizendo daquele momento, mas a história da igreja. Eu sei que vocês têm trabalhado muito, eu sei que vocês têm feito com que essa operosidade da fé de vocês, ela esteja em ação. Então era uma igreja operosa, a igreja em Éfeso. A segunda característica que nós temos dessa igreja é que era uma igreja perseverante. O versículo 2 e 3 dizem assim: como a tua perseverança, ou seja, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você tem feito, mas também conheço a sua perseverança. E o versículo 3 diz: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste o quê? Esmorecer. Então era uma igreja perseverante, no sentido de que ela estava ali no local, que além do templo, a deusa Diana, não é? Chamada deusa Diana dos Efésios, que a comunidade em Éfeso cultuava, não é, abertamente, além do culto ao imperador. Porque Domiciano, nessa época, que era imperador romano, ele exigia de que ele fosse cultuado como um deus, como uma divindade. Então, os romanos exigiam isso de todos. Só que os cristãos diziam, o imperador Domiciano
e qualquer outro que foi, não é o nosso Senhor. O nosso Senhor é Jesus Cristo, o nosso Rei é Jesus. Então, irmãos, diante dessa conduta, dessa postura da igreja em Éfeso, o que é que resultava a igreja? Quais eram as implicações? Perseguição. Eles sofriam perseguição por causa do nome de Jesus. Por isso que o próprio Jesus, no versículo 3, ele diz: suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Era uma igreja que sofreu as implicações de seguir a Cristo, como foi na implantação do Evangelho aqui no Brasil e em outros locais até hoje existe. Uma igreja perseverante, uma igreja que não abriu mão de seguir o Cristo. Mas há uma terceira, irmãos, característica dessa igreja, é que era uma igreja zelosa na doutrina. Ela tinha zelo no ensino das Escrituras. Veja o versículo 2, o que é que diz? E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Era a igreja que tinha zelo com a doutrina, com o ensino, irmãos. Porque assim como tinha os perigos externos, da perseguição, não é? Do sofrer por amor a Cristo, pelo nome dele, e morrer, se preciso fosse, em nome do Evangelho, por causa do amor a Cristo, para não dizer que havia um outro Senhor no coração deles. Então era um perigo externo, também havia um perigo interno. Qual é o pior, o perigo externo à igreja ou o perigo interno à igreja? Diga aí qual é o pior. Os dois. Mas, irmãos, quando está dentro, há uma implicação maior, porque de fora já se espera uma perseguição, como durante toda a trajetória da igreja tem tido, às vezes velada, mas vem. Mas internamente, irmãos, o dano é terrível, através de ensinos errôneos, através de líderes, de obreiros que são fraudulentos, que são lobos travestidos de ovelhas, são os maus obreiros, e que se dizem apóstolos, não é? Mas eles são mentirosos. Meus queridos, a igreja hoje, aproveitando aqui esse zelo da igreja em Éfeso, nós precisamos zelar pela doutrina e não abrirmos mão, não negociarmos, quando notarmos a conduta errada de obreiros fraudulentos no meio da igreja de um modo geral. Porque isso traz não apenas o escândalo, mas isso traz um dano tão grande à vida da igreja. Ferirei o pastor, isso é bíblico, e as ovelhas do rebanho serão o quê? Serão dispersas. É o que nós temos visto. Então era uma igreja zelosa na doutrina e ela aprovou. Porque, irmãos, diga-se de passagem, aqui não se trata de alguém que chega e diz uma palavra, ou professa um ensino, de que a pessoa não tinha conhecimento. Ela não tinha o conhecimento, ela não tinha a capacitação, e ela falou coisas que eram inapropriadas à sã doutrina. Essa pessoa, ela precisa ser orientada, e isso é dito a ela, diz, olha, não é dessa forma que a Escritura diz. Mas aqui não se trata de pessoas com esse perfil. Aqui o apóstolo transcreve aquilo que Jesus disse claramente: são falsos, são mentirosos. E eles não têm reservas em poder destruir o rebanho para que os seus intentos sejam cumpridos. Então era uma igreja zelosa na doutrina. Mas, irmãos, é uma igreja também que abandonou o seu primeiro amor. Nós temos isso claro no versículo 4, a igreja em Éfeso, ela é chamada a atenção. Você já ouviu aquele tipo de gente, não é? Que elogia, mas depois você pode se preparar porque vem lá uma advertência. E todo bom orador, não é? Todo bom mestre, ele pode usar desse expediente. Quando você pensa que você está abafando, não é?
Está lá em cima, diz, não, mas tem uma coisa, tem um porém. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O fato é que o abandonar o primeiro amor não nos isenta de termos características notáveis como a igreja em Éfeso. Mas o abandonar o primeiro amor, que nós vamos ver um pouco mais aqui em profundidade, que isso significa, isso traz uma implicação muito grande para a vida da igreja, danosa, que compromete até a sua existência. De forma que essa primeira geração agora, irmãos, pense comigo, de Éfeso, ela já tinha ido embora. E quando essa carta vem, porque a primeira geração foi quando Paulo organizou a igreja em Éfeso, ano 52, mas já tinham se passado 30, 40 anos, e 40 anos é dito no estudo das Escrituras, que é uma geração, ela dura 40 anos, então já tinha gente na igreja que não tinha o mesmo zelo, o mesmo ardor, o mesmo empenho do que aquela primeira geração. Nós percebemos, irmãos, isso, e eu estou falando com um certo conhecimento, porque são mais de 40 anos, e outros aqui têm muito mais do que eu na vida cristã. Nós percebemos isso nas famílias. Às vezes a família, nos seus primeiros anos, os patriarcas, o matriarca, aquela mamãe, o papai, o vovô, são zelosos. Gente que gosta de servir ao Senhor e que sabe o que é servir ao Senhor. Gente que gosta de igreja. Gente que vivenciava a igreja como parte da sua família. Nós vivenciamos isso, nós percebemos isso na vida das famílias e na vida da igreja. Os bancos vazios hoje aqui não estão vazios apenas porque alguns não vieram ou virão à noite, não. É porque denuncia a partida destes que não estão mais conosco, que já foram. E quanta saudade nós temos dos irmãos que não eram melhores do que nós. Mas é preciso que se diga que tinham um zelo, um amor pela causa. Como tinham e como abraçavam, muitas vezes, as questões do reino de Deus. Como respeitavam a autoridade pastoral, como eram zelosos em relação à frequência aos cultos. Meus irmãos, dá muita saudade. Dá muita saudade. E essa geração em Éfeso já tinha passado. E surge uma nova geração. Por isso que toda a igreja, toda a liderança eclesiástica, que tem juízo e tem temor a Deus, investe nas crianças. Ô Senhor, ajuda-nos a investir nesses pequeninos, que são meninos e meninas que vêm aqui à frente, mas que eles serão responsáveis se nós fizermos o dever de casa, com as famílias. São eles que levarão a obra do Senhor adiante. Assim como os nossos pais já foram, e nós aqui estamos por esse tempo servindo ao Senhor aqui. Mas, irmãos, surgiu essa nova geração, e nós sabemos que ela já não era tão comprometida com o Evangelho de Cristo, com o amor a Cristo. Por isso que abandonou o primeiro amor. Parece que os crentes em Efésios daquele tempo estavam mais apegados, esse tempo aqui, ao dever do que à devoção. Ou seja, faziam bem, as programações eram boas, atividades boas, bem feitas. Se procurava fazer com excelência, mas faltava devoção, faltava entrega, faltava o coração estar voltado para Cristo naquilo que se fazia. Não era um programa de igreja. Era uma ação onde o nome de Cristo era glorificado. Seja internamente ou externamente. Seja dentro do templo ou fora do templo. Eles permaneciam fiéis, irmãos. Permaneciam, sim, os crentes éfesos, mas faltava a eles o amor entusiasmado que já tinham demonstrado lá atrás, essa igreja. Uma igreja pujante. Eram fiéis,
tinham zelo na doutrina, eram zelosos em trabalhar, em servir ao Senhor, mas faltava não apenas a emoção, mas faltava a dedicação de coração, de inteireza. Como isso, pastor? Porque faziam, e todos os lauréis, toda a glória, era atribuída a Cristo. Hoje me impressiona, irmãos, até, não vou dizer que me escandaliza, porque nós chegamos a um tempo que não dá para escandalizar, depois de tanto tempo vivendo como igreja, e principalmente na liderança. Mas como me é estranho alguém chegar e dizer, enquanto estiver naquela situação, eu não vou mais àquela igreja. Enquanto tiver alguém à frente, que não é um herético não, é alguém que apenas a minha forma de ser não se coaduna com a dele ou a dela. E aí a gente diz, eu não vou fazer, eu não vou louvar ao Senhor, eu não vou participar do coro, eu não vou estar servindo em nenhuma área da igreja. E sabe qual é o mais absurdo? É que às vezes a gente ouve assim, nunca houve reconhecimento da igreja. Irmãos, reconhecimento é bom. Eu disse ainda, não sei que domingo foi, não sei se foi domingo passado. Diferente, irmãos. Aliás, conta os domingos, que eu não saio com um presente, eu vou sair com 2 ali. Todo domingo, quase. Saio com um presente daqui. Eu estou dizendo isso para os irmãos continuarem, não. É bom ganhar presente. Eu não estou usando aqui do púlpito para... Mas é bom. Mas, irmãos, se não houver reconhecimento, que é dever nosso até agradecer, mas se não houver o reconhecimento, se não houver, eu vou deixar de servir ao Senhor, eu vou ficar com o ressentimento, que é um entulho que nós vamos pregar um outro domingo aqui, porque falamos alguns quinta-feira passada. Eu vou ficar com ressentimento, dizendo, mas a igreja não me reconheceu, nunca ouvi um obrigado, o pastor nunca falou meu nome lá da frente. Não é? Isso é estranho, irmãos. Porque eles eram fiéis, mas faltava entusiasmo, faltava o coração voltado para o Senhor. Eles eram guardiões da fé, mas não eram mais os arautos, propagadores da fé. Guardava-se a fé como tesouro, mas faltava viver isso com intensidade. Nesse ponto, a igreja de Éfeso parecia, note bem, aquele tipo de casal que depois de muitos anos, muito tempo de vivência conjugal, eles permanecem ali fiéis pelos laços do matrimônio, mas falta o calor do casamento, do primeiro amor, daqueles primeiros dias, daqueles primeiros meses, daqueles primeiros anos. Faltava esse entusiasmo que se marcava para se encontrar 1h, não é? Que horas? 19 horas. Se passava na casa da namorada ou da noiva, mas você já estava pronto 1h antes para passar lá, porque o coração pulsava para estar perto. Eram flores que eram dadas, bilhetes que eram deixados. Eu estou dizendo isso, mas é bom que minha esposa esteja aqui, viu? Que ela sabe que também a gente vai andando e a gente não é que deixa de amar, mas algumas coisas a gente vai deixando de lado que deveria preservar. Mas isso aqui é muito mais sério, irmãos. Abandonar o primeiro amor é como assim, para não causar um escândalo e para não haver um divórcio e que prejudique o filho, que prejudica, nós vamos manter os laços, mas assim não há mais nada. Não há mais nada, não há mais calor, não há mais intensidade, não pulsa mais o coração. Quem sabe alguns casais estejam vivendo assim. E é preciso mudar. Pode-se ser restaurado isso. E aí nós vamos adiante, irmãos. E vamos perceber que essa igreja aqui precisa voltar às práticas das primeiras obras. No versículo 5, ela recebe orientações e advertência. Versículo 5 diz, lembra-te, pois, de onde caíste,
arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então, as orientações brevemente aqui. Lembra-te de onde caíste, ou seja, é o primeiro grande passo. Se você não cair em si de que tem abandonado o primeiro amor, e abandonar o primeiro amor aqui, ele chega até, segundo os entendidos na língua grega, como se fosse uma traição. Tem um outro amor. Você trocou o primeiro amor por outro. Então lembra-te de onde caíste, reconhece que você caiu. Irmãos, é uma palavra dura, mas aqui está falando quem conhece a gente. Lembra onde você caiu. E arrependa-se, ou seja, dê a volta. Dê meia volta. Volte à prática das primeiras obras. Essa prática das primeiras obras, irmãos, rapidamente aqui, que nós temos irmãos que já militaram na obra, hoje a saúde, a idade, as questões da vida, não possibilita, meu querido, você estar como você fazia antes. Mas não tem nada a ver com isso aqui. Porque aqui não é uma questão de ação. Nós percebemos que a igreja em Éfeso era uma igreja operosa, que não tem nada em questão de fazer. Aqui está a implicação do ser. Do ser. Ou seja, eu caí, eu abandonei o primeiro amor, estou apenas vivendo de forma, vamos dizer, ritualística, mas falta essência. E aí, por isso vem a advertência, para terminar. Uma advertência que às vezes a gente olha assim e diz, meu Deus, entendemos a tua justiça, mas onde está a tua misericórdia, Senhor? Se não houver arrependimento, se não houver lembrança de que se caiu, se não houver retorno, se não houver mudança, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, aqui é o que nós chamamos na Bíblia, e quando a gente lê às vezes lá, e Deus endureceu o coração de Faraó. A gente lê lá, né? E Deus endureceu o coração de Faraó. Aí as pessoas perguntam, como isso? Deus endureceu o coração de Faraó? Então, ali, na língua hebraica, segundo entendidos, eles dizem, na realidade, Faraó permitiu que o seu coração ficasse endurecido. E Deus, como soberano, ele permitiu que aquilo acontecesse, até pela própria natureza da pessoa. Então aqui não é que Deus moveria ou moverá o candeeiro do seu lugar em vão. É porque a conduta da pessoa, o modus vivendi da pessoa, a sua forma de ser, o que ela já decidiu fazer ou não fazer, está denunciando o que vai ocorrer. Caso não te arrependas, moverei o teu candeeiro do lugar. Aqui, irmãos, está falando sobre uma igreja que se apaga. Uma igreja que ela pode estar em ação, ela pode ter as suas atividades, mas ela perdeu a essência de ser igreja. Ela está apagada. Por quê? Porque ela abandonou o primeiro amor. E qual é a grande questão, irmãos, aqui desse primeiro amor? É porque tudo quanto fazemos na igreja, servimos, adoramos, nós fazemos por amor a Cristo. E só isso. Porque nós amamos ao Senhor. Nós fazemos porque nós o amamos. E Ele nos ama mais ainda. Mas quando fazemos as ações, quando procuramos servir, e até adoramos, queremos adorar, sem ter voltado para nós que o amor a Cristo é o primeiro, e não deve ser abandonado, nós estamos tendenciosos a ser apagados.
E quantos já foram movidos do seu lugar? Quantas igrejas já morreram? Quantos líderes operosos, maravilhosos, bons pregadores, irmãos? Quantos cantores? Quantos servos e servas do Senhor? Quantos crentes? Eles estão apagados hoje. E eles foram movidos do seu lugar. Porque faltou voltar ao primeiro amor. Então a palavra nessa manhã é essa, igreja. Que o Senhor nos dê graça e misericórdia para que nós possamos voltar às práticas das primeiras obras. Que nós possamos voltar ao primeiro amor e jamais, eu estou falando aqui em tese, mas isso se encaixa na minha vida e na sua vida, e se encaixar, vamos voltar. Vamos procurar servir como é digno o Senhor e não segundo a minha vontade. Eu quero orar com a igreja do Senhor nessa manhã. Porque essa palavra, no dia 31, ela não vem em vão. Ela vem para que nós possamos, aqui, refletir muito, como nós temos feito aqui na Piba. Desde a liderança, até aquele que se ache menor aqui. Nós possamos bem refletir o que é que nós temos feito, e se temos feito, voltando o nosso amor, o nosso empenho, o nosso ardor, para a glorificação do nome do Senhor, e porque nós amamos o Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos. Senhor Deus, nessa manhã, aqui está a tua igreja, nesse dia de gratidão, tanto aqui pela manhã, quanto será pela noite, celebração, na virada de um novo ano. Mas, ó Deus, nós entendemos em trazer essa mensagem à igreja e cremos, sim, que o meu coração, o coração do pregador foi voltado a isso. Para que nós jamais venhamos a nos esquecer das implicações que é seguir a Cristo. O Senhor não abre mão de nós, mas, Senhor, dá-nos a graça de não termos outro amor, não termos outro em que o nosso coração é voltado para a nossa adoração e louvor, para o nosso serviço. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda. Que possamos, ó Deus, no ano vindouro, fazer jus ao legado que irmãos nossos, que já partiram para estar com Cristo, deixaram para a nossa igreja. E avançarmos cada vez mais. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém.